Bom, então nessa segunda aula, vamos discutir um pouquinho sobre divulgação científica e o poder das emoções, né? Eu falei um pouquinho sobre evolução do universo, sobre finitude, porque isso de alguma forma mexe com as emoções dos seres humanos. Então, vamos ver como é que a gente pode usar disso na hora de fazer divulgação científica. Como eu vou mostrar para vocês, falta um treino para os cientistas para fazer isso. E talvez nem seja a função de todos fazer isso. Os cientistas fazem um bocado de coisas, né? Aqui no Brasil, em geral, eles também são professores universitários e também dão aulas, corrigem provas, participam de reuniões de departamento e por aí afora. Mas aqueles que se interessarem por fazer divulgação científica, o que é que eles têm que saber, né? Talvez a primeira coisa é que é preciso planejar e pensar no público para quem essa divulgação está sendo feita. Depois, o material pode ser muito claro, mas ser desinteressante para o público leigo, né? Pode ser interessantíssimo para um cientista, porque ele enxerga as consequências e a contextualização de determinado assunto, mas o público leigo pode achar aquilo muito chato. Então, um jeito de atrair atenção para assuntos, né, de ciência de ponta é trazer o assunto para o cotidiano. Além disso, os divulgadores de ciência, né, ou cientistas que se envolvem com divulgação, em geral, não têm treino jornalístico. E as manchetes são coisas muito importantes para chamar a atenção. Bem, o letramento científico da população mundial é quase inexistente. Já falei disso aqui, né? E as exceções são a Coreia do Sul e a Finlândia. Isso significa que se comunicar ciência parecia uma opção, eu diria que hoje, né, em momentos de Covid, é uma necessidade premente. É fundamental que a gente comunique a ciência para que esse espaço não seja ocupado por tantas maluquices como a gente viu lá no nosso módulo 2. Por outro lado, se é verdade que as consequências da ciência e tecnologia são muito importantes para ficar nas mãos apenas dos cientistas, também é verdade que a relação entre ciência e sociedade depende dos cientistas, né? Ela não existe à margem do envolvimento dos cientistas. Então, um exemplo de também trazer isso para a linguagem mais pé no chão, para a gente falar com o estrangeiro, na verdade é melhor aprender a língua, depois ajustar os mais mal entendidos, do que confiar no intérprete, né? Porque o intérprete, a gente vê, tem até vários filmezinhos de sátira, né? Onde a pessoa fala uma coisa, o intérprete traduz o que quer e a outra entende a outra coisa. E isso pode ser uma coisa muito ruim, dependendo do propósito dessa conversa. Bom, eu já também discuti aqui no módulo 2, em que houve um tempo na qual a voz dos cientistas era menos questionada, né? Feira de Nova York de 1939, bom, não sei, quando o homem chegou na Lua, não sei, porque também teve essas pessoas aí que começaram a enxergar isso como uma conspiração. Mas, de qualquer forma, depois dos adventos, né, que eu discuti lá no módulo 2, talidomida, DDT, Chernobyl, essa comunicação foi meio truncada, né? Houve falhas. Então, ela precisa ser mais bem ajustada, né? A outra coisa é que existe uma ambivalência dos sentimentos com relação à ciência, de fascinação e de medo, né? Então, onde há essa ambivalência, uma percepção que é positiva, de repente, pode se tornar muito negativa. Por exemplo, eu já falei aqui da medicina baseada em evidências, né? Mas agora eu vou falar de outros dois assuntos que estão sempre aí à baila, né? Que aparecem muito na mídia: transgênicos e energia nuclear. Então, o assunto ligado aos organismos geneticamente modificados, ele é visto com muita dúvida, né? E principalmente mais na Europa do que nos Estados Unidos e um pouco aqui no Brasil. Em alguns países, existe o rótulo, inclusive, de que transgênico é algo perigoso. Mas a gente tem que entender o que pensam os cientistas que trabalham com isso. Será que é assim mesmo? Né? No Brasil, esse discurso veio contaminado ainda pelo fato de que nós somos o maior mercado de agrotóxicos, né? E os agrotóxicos, ou pesticidas, como alguns querem, podem ser muito perigosos para a saúde. Depende dos agrotóxicos, depende da quantidade, mas como essas coisas não são claras e vêm todas misturadas, faz com que a população, sempre que se fala em organismo geneticamente modificado, coloque o pé atrás, né? Mas eles estão por tudo, não estão só na soja, né, que é a base daí de grande parte dessa discussão, soja geneticamente modificada. Na verdade,
eles vão do feijão, que a gente consome, aos remédios, como a insulina, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, e até vacinas, né? Como as vacinas da Pfizer e da Moderna, que usaram o tal RNA mensageiro. Então, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, tem um artigo que eu sugiro, que é muito interessante, que foi publicado na revista Questão de Ciência, foi escrito pela Alicia Kowaltowski, onde ela conta a história da descoberta da insulina. Então, a insulina, ela usa genética e uma técnica que é conhecida como tecnologia recombinante. E ela começou do entendimento do funcionamento do pâncreas, depois a relação do pâncreas com o diabetes e, por fim, a produção da insulina. Quando se percebeu que era preciso insulina para que as pessoas que têm diabetes ou que tinham diabetes sobrevivessem, eram usadas toneladas de pâncreas de animais, né, para poder produzir essa insulina. E claro que essa produção necessária era uma coisa que dependia, né, não de laboratório, né, mas de animais vivos. Depois foram descobertas bactérias que produziam insulina e elas passaram a ser criadas por cientistas logo no final do século 70. E aí a tal da insulina recombinante recebeu autorização para ser utilizada em humanos. Isso se deu lá por meados dos anos 80. E hoje essa insulina que é utilizada, é fabricada em laboratório, e ela evita a necessidade de imensas quantidades aí de pâncreas de animais, né? Que além disso podem ter algum tipo de rejeição pelo paciente que precisa da tal insulina, né? Então, quando a gente fala em organismos geneticamente modificados, tem uma tecnologia por trás, que é uma tecnologia muito usada há bastante tempo para benefício da humanidade em muitos casos, né? Então, a próxima vez que você ouvir falar de OGM, é bom não se deixar levar só por discussões apaixonadas, né? Mas fazer o que eu sugeri lá no comecinho da nossa primeira aula, procurar um especialista no assunto para poder ter uma opinião mais embasada. E a energia nuclear, né? A energia nuclear, eu já falei aqui da história da bomba nuclear, mas ela tem sofrido um ataque preconceituoso da mídia, de várias organizações ambientais, que fazem com que a percepção dessa energia nuclear se torne muito negativa, né? E aí eu sugiro para vocês um filme bem interessante que se chama Pandora's Promise. E aí tem aqui, vocês podem procurar aí na plataforma de streaming favorita de vocês, e eu sugiro que vocês assistam, porque ele é um vídeo que tem alguns dados e não é assim tão apaixonado como a mídia gosta de falar. Eu também lá no canal que eu coordeno, Mulheres da Ciência, fiz 2 videozinhos sobre energia nuclear, e um deles é sobre aquela energia que é vilã nos reatores, mas é heroína nos hospitais. E por que isso, né? Porque, ao contrário do que a maioria absoluta das pessoas deve imaginar, a maior quantidade de rejeitos radioativos não é produzida nas usinas nucleares, né? Dados aqui no Brasil mostram que a maioria absoluta é produzida nos hospitais. E quando a gente fala em termos de usar radioisótopos para exames e para diagnóstico, para cura de câncer, as pessoas não questionam que o que tem ali é também um elemento, né, chama radioisótopos, porque ele é um elemento que sofre decaimento radioativo. Então, também é um assunto que vem muito contaminado, né, com percepções negativas de algo que pode ser muito positivo. E também lá no canal eu tenho um outro vídeo que diz o seguinte: o que mata mais, feminicídio ou acidente nuclear? Então, também é interessante a gente olhar para os números. Acidente nuclear é uma tragédia, né? É realmente uma tragédia porque contamina o solo, contamina tudo por muito tempo. Eu já falei aqui do vídeo da HBO sobre o acidente de Chernobyl. Ninguém quer saber de acidente nuclear. Mas se a gente olhar para os números de mortes e de contaminações devido aos acidentes nucleares, a gente vai ver que esses números não são tão grandes assim, ou eu diria, podem ser bem pequenos, se a gente comparar, por exemplo, com a quantidade de acidentes que acontecem no fim de semana nas estradas brasileiras, por exemplo. Então, também é importante contextualizar as coisas para a gente ter opiniões, né,
embasadas, como eu disse agora há pouco. E tem, por fim, a energia que pode ser produzida por fusão nuclear. De fato, não existe energia nenhuma limpa, né? Nem a solar, nem a eólica, né? Elas podem ser mais limpas do ponto de vista de não produzirem carbono, como a energia nuclear também não contribui para o efeito estufa, mas todas as energias têm um quezinho, né? Tem sempre algum custo que a gente tem que pagar, né? Pelo benefício de ter energia. Mas a fusão nuclear, que é aquela realizada no Sol, essa de fato é limpa. Infelizmente, a gente ainda está longe de conseguir que essa tecnologia chegue aí na nossa casa. Bom, já que a gente está falando de energia, né, vou aproveitar e falar um pouquinho sobre meio ambiente, que é um outro assunto que domina aí as discussões e que também pode ser utilizado para a gente fazer uma divulgação científica de qualidade e para as pessoas não sejam enganadas com as notícias falsas que são veiculadas muitas vezes. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, houve, em janeiro de 2021, o rompimento de uma estação de tratamento da Casan na região da Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição é o cartão postal de Florianópolis, né? Se vocês olharem aí nessas fotos, vocês vão ver que foi, de fato, uma tragédia. E o que aconteceu, né? Quais são os interesses econômicos que estão por trás da Casan, ou por trás da falta de medidas que deveriam ser tomadas para proteger a Lagoa da Conceição? Bom, esse mesmo Lagoa da Conceição é um caso isolado, né? Mas quando a gente fala em termos de Amazônia, é um caso que não é tão isolado, porque tem repercussão mundial. Então, lá na Amazônia tem essas queimadas que têm sido ignoradas, e eu diria talvez até patrocinadas, né? Que contribuem para o aquecimento global, e por isso que elas tomam uma dimensão muito grande. Mas quais são as principais pessoas por trás desses interesses, né? Dessas queimadas? Vamos falar do caso específico dos minérios. Quanto será que custa uma máquina daquelas para fazer extração de minerais, né? São máquinas caríssimas. Não são umas pessoas coitadas que não têm o que comer, que compraram essas máquinas e que foram lá para a Amazônia invadir as terras indígenas e colocar fogo na floresta, né? Muito bem, e esse assunto é muito importante, porque a gente está vendo agora na discussão aí do aquecimento global, que não basta descarbonizar, né? A gente também vai ter que se adaptar ao que já é fato, né? Aos eventos extremos que têm acontecido, né? No caso, inundações mais constantes, terremotos, maremotos, tufões, e aí por aí vai queimadas, né? E por aí vai, né? Então, de fato, o aquecimento global, e aí se fala em 1,5 grau até 2030, 2 graus, 2,7 graus, então existem modelos, esses modelos são modelos, não são teorias, então eles têm fragilidades, mas isso não quer dizer que eles devem ser ignorados, né? Pelo contrário, a gente deve usar o princípio da precaução e tomara que eles estejam superestimando o problema, mas a gente, de fato, tem que agir para que as consequências mais severas não cheguem até nós, né? Então, aí eu vou botar um outro gráfico no qual vocês podem ver qual é a mudança da temperatura global de 1880 para 2021, né? E aí, nesse gráfico, tem a realidade durante a COP1, que aconteceu em março de 1995, né? E aí, vocês podem ver essa gradação de cores tem a ver com o aumento da temperatura. E agora, na COP26, né, que aconteceu em novembro de 2021. Então, de fato, a temperatura está aumentando de forma sistemática. Então, para a gente ter controle da disseminação da informação correta, a gente também tem que convencer os parlamentares a financiar as pesquisas e apoiar a ciência, né? Lembra de um quadrinho que eu mostrei lá no comecinho para vocês? Eu já mostrei 2 vezes, vou mostrar mais uma, né? As pessoas do laboratório, assim, trabalhando, assim, lembra aquele pessoal que cortou o nosso orçamento? Tá aqui, querem conversar conosco. Pois bem, a gente precisa convencer os parlamentares de que dinheiro para a ciência é investimento. É um investimento para o bem de todo mundo, para o bem da sociedade, para o bem das futuras gerações, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu não sei se vocês sabem, né? Os físicos todos sabem isso, mas teve a tal da detecção do bóson de Higgs, que se deu lá no LHC, Large Hadron Collider no CERN, eu já falei do NHC aqui. Bom, o bóson de Higgs era uma criatura, né? Uma partícula muito importante, porque ela corroborava uma teoria que precisava comprovar a existência dessa partícula para estar fechadinha, né? Para ficar bonitinha, do ponto de vista teórico e experimental. Então, essa partícula precisava ser detectada. E isso tem tudo a ver com o modo como a gente entende a evolução do universo. Então, essas coisas não são interesses particulares pelo bóson de Higgs, né? Ele desempenha um papel aí nesse modelo das partículas elementares, né? No modelo padrão que tem a ver com o modo como a gente acredita que a evolução do universo se deu. Essas coisas estão todas bem amarradas. Mas os cientistas, né, os físicos que trabalhavam na área de partículas elementares, né, ou física de alta, também conhecida como física de altas energias, foram atrás do ministro lá na Inglaterra, chamada de Minister of Scientific Research, e pediram dinheiro para participar dessa experiência da detecção do bóson de Higgs. E o ministro disse o seguinte: em 30 linhas, me expliquem por que os ingleses que pagam impostos devem investir uma quantidade substancial de dinheiro na procura pelo bóson de Higgs. Bom, eu não sei o que é que esses cientistas escreveram, né? Mas eles escreveram, não foram convincentes o suficiente, porque naquele momento essa pesquisa não foi financiada pelo Reino Unido. Mas entender esse problema de crescimento global, né? Ele é questão de sobrevivência da espécie, porque o planeta vai sobreviver, vai seguir o seu curso natural. Eu já expliquei para vocês aqui agora há pouco como se dá a evolução de uma estrela, né? Então o Sol vai passar por essa evolução e a planeta Terra vai acabar na hora que o Sol se expandir, isso já está determinado. A questão é, nós queremos ficar aqui até quando? E como? Com que condições de vida queremos permanecer aqui na Terra, né? Então, para defender os interesses ambientais tão correlacionados com os interesses de saúde pública, é fundamental que a gente convença os governantes e parlamentares da necessidade do investimento em ciência. Bom, e o que a ciência diz sobre as pandemias, né? Ela diz que a pandemia que a gente está vivendo agora, né, o que viveu aí 2020, 2021 e que está só começando a arrefecer, não vai ser única. A destruição da Amazônia, por exemplo, deve contribuir duplamente para novas pandemias. Primeiro, com vírus endêmicos que estão lá quietinhos, né? E na hora que você invade o terreno deles, eles se proliferam. E segundo, com o aquecimento global, né? O aquecimento global também vai trazer vírus que estão lá quietinhos, congelados nos polos. Portanto, é preciso agir, é preciso reduzir e, se possível, sequestrar a emissão de CO2, de metano, né? Também é um outro gás que contribui para o efeito estufa e é produzido nos gases dos bovinos e de outros mamíferos de grande porte. Isso tem a ver com o consumo de carne. E também essa emissão de CO2 tem a ver com o consumo de roupas, né? Tem a tal da fast fashion, né? Aquela troca de roupa rápida, mudou a estação, compra uma camiseta nova, né? Será que a gente vai continuar vivendo dessa forma? Será que vale a pena continuar vivendo dessa forma? E como que a gente deve fazer para passar o recado da ciência? Precisamos também dos jornalistas. Então, para falar sobre esse assunto, como fazer de fato a divulgação científica, eu volto com vocês na próxima aula.